Olá! Hoje nós vamos falar a respeito do parnasianismo e do simbolismo. Bem, a respeito do parnasianismo, visando combater a expressão da idealização amorosa provocada pelo romantismo e resgatando elementos da cultura neoclássica, o movimento parnasiano do século XIX valorizava a arte clássica e a harmonização de ideias na poesia. Vamos ver então o contexto histórico. O contexto histórico do parnasianismo se situa no final do século XIX. Com isso, esse período já adianta uma transição de pensamentos e ideias para o século XX. Entre os principais acontecimentos no Brasil, a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. No cenário europeu, a influência dos anseios da Primeira Guerra Mundial. No entanto, ainda que esse momento marcasse uma intensa movimentação político-ideológica, o poeta parnasiano não se posiciona, omitindo o contexto histórico em sua poesia. As características do parnasianismo. Em relação aos movimentos do século XIX, iremos perceber que a sua propagação temática, em geral, sempre visa combater algum aspecto de uma corrente anterior, como é o caso do parnasianismo, que tenta romper com a idealização amorosa do romantismo. Além disso, os parnasos acreditavam que a verdadeira produção artística era aquela que valorizasse elementos da cultura clássica. Por isso, a retomada da influência da mitologia greco-latina e o alto rigor formal, justamente para reafirmar a sua visão sobre o fazer artístico. Vamos ver então as principais características do parnasianismo. São elas: o objetivismo, o racionalismo, o caráter descritivo, a arte pela arte, ou seja, a poesia voltada para si mesma, universalismo, a imparcialidade, o isolamento do poeta, ou seja, a concentração do poeta, a contenção de sentimentos e a retomada de elementos da cultura greco-latina. Ainda sobre o parnasianismo, os aspectos mais marcantes de sua forma estrutural são obsessão pelo alto rigor formal, a valorização do soneto, uso de versos decassílabos e alexandrinos, uma linguagem culta e rebuscada, o uso de rimas ricas e preciosas, estrofes regulares, o enjabemã, que é o processo poético que consiste em colocar no verso seguinte uma ou mais palavras que completam o sentido do verso anterior. No Brasil, os autores de maior popularidade parnasiana são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Vicente de Carvalho, Francisca Júlia e Teófilo Dias. É importante ressaltar que, embora os textos parnasianos, de forma geral, combatessem a subjetividade, isso não significa que os autores não aprofundavam sua expressividade emocional, produzindo alguns poemas, inclusive,
com ares românticos. Além disso, vale lembrar que há poucas diferenças entre o parnasianismo europeu e o parnasianismo brasileiro. Esse movimento adquiriu uma grande popularidade, uma adesão maior do que no continente europeu. O autor Olavo Bilac é um dos principais autores desse momento literário. No entanto, devemos nos atentarmos à sua obra, pois ela apresenta alguns traços de patriotismo, subjetividade e de sentimentalismo amoroso, afastando-se da contenção amorosa. Observe o trecho do poema Tercetos e veja como o eu lírico se assemelha a um romântico. Tercetos. Noite ainda, quando ela me pedia entre dois beijos que me fosse embora. Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: espera ao menos o desponde da aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho. E olha que escuridão há lá por fora. Como queres que eu vá triste e sozinho, casando a treva e o frio no meu peito, ao frio e à treva que há pelo caminho? Ouves? É o vento, é um temporal desfeito. Não me arrojes a chuva e a tempestade. Não me exiles do vale do teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera, até que o dia resplandeça. Aquece-me com tua mocidade. Vamos agora a outro autor, que é o Raimundo da Mota Azevedo Correia. Sua estreia na literatura foi com seu livro Primeiros Sonhos, de 1879, com a influência dos poetas românticos Fagundes Varela, Castro Alves e Casimiro de Abreu. Em 1883, lançou sua obra Sinfonias, prefaciado por Machado de Assis, assumindo o parnasianismo e ao lado de Alberto Oliveira e Olavo Bilac, forma a famosa Tríade Parnasiana. No ano de 1911, Raimundo Correia viajou para a França em busca de tratamento médico para uma neurastenia e acabou falecendo em Paris no dia 13 de setembro do mesmo ano. As obras de Raimundo Correia: Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluias e Poesias. Esta é uma obra que retrata o parnasianismo. A Canção de Amor, 1868-1877, de Edward Burne-Jones, pintor inglês que, à época do parnasianismo, retomou na pintura os temas de influência clássica. Agora vamos ao simbolismo. O movimento simbolista surge ao final do século XIX, trazendo em sua poesia uma nova visão sobre o mundo. O simbolismo retoma aspectos do romantismo, como o uso da subjetividade, por exemplo, e o aprofundamento das emoções. Além disso, com o intuito de desvincular-se de questões materiais, a poesia simbolista aprecia o plano transcendental, ou seja, o plano espiritual torna-se muito mais
valorizado do que o plano concreto, o da matéria. E o contexto histórico? Esse período é marcado por muitas movimentações sociais e econômicas em contexto mundial. Entre elas, podemos citar os reflexos econômicos e o progresso comercial da Revolução Industrial. Além desses, as aspirações democráticas da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão das camadas mais baixas em relação ao seu desenvolvimento igualitário e a distribuição de renda, e também a obtenção de lucros do imperialismo são fatores que fizeram com que o homem, daquele momento, se sentisse frustrado com as promessas de igualdade e oportunidade para todos. Nesse sentido, iremos perceber que o homem tenta fugir dessa realidade e passa por uma crise existencial, aprofundando seus sentimentos e retomando a traços pessimistas, principalmente a características da segunda geração romântica. Ademais, a temática simbolista reage ao esquema materialista do século XIX, como também a objetividade propagada pelas correntes cientificistas. Na França, vivia-se o momento da chamada Belle Époque, momento em que houve uma explosão de mudanças culturais, tecnológicas, literárias, artísticas e de pensamento. Sobre as influências literárias, não podemos deixar de citar Charles Baudelaire, o famoso autor da obra As Flores do Mal. Além dele, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. Vamos ver então os principais aspectos do movimento simbolista. Temos aí a valorização do plano metafísico, o misticismo, o pessimismo, a subjetividade, o caráter sugestivo, a aproximação do elemento noturno, referências ao plano religioso, culto ao sonho, aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. Em relação aos aspectos mais marcantes da forma, a valorização da linguagem culta, o uso de sonetos, a musicalidade, o uso de figuras de linguagem como as metáforas, sinestesias, assonâncias e aliterações, e o predomínio de rimas. É importante dizer ainda que no Brasil, os principais autores foram Alfonso de Guimarães e Cruz de Souza. O primeiro buscou dedicar suas temáticas artísticas para o amor, morte e religiosidade, focadas em uma intrínseca relação de solidão e isolamento. Já o último também se destaca por ser um grande nome desse movimento, por apresentar em sua poesia uma abordagem sobre a condição humana, a valorização da melancolia e a espiritualidade com certa obsessividade pela cor branca em seus poemas. Temos aí também uma representação do simbolismo, o grito, de Munch em 1893. Munch estava intimamente associado aos simbolistas. Ele passou um tempo em Paris e depois se estabeleceu na Alemanha na década de 1890.
Seu estilo é frequentemente referido como naturalismo simbólico, uma vez que seus temas são baseados nas reais ansiedades da modernidade, ao invés de representações mitológicas ou exóticas. Agora, vamos fazer alguns exercícios referentes ao assunto que acabamos de ver. Questão número 1. É na convergência de ideais antirromânticos, como a objetividade no trato dos temas e o culto da forma, que se situa a poética do parnasianismo. Seus traços de relevo: o gosto da descrição nítida, concepções tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima, e, no fundo, o ideal da impessoalidade que partilhavam com os realistas do tempo. Alfredo Bose, História Concisa da Literatura Brasileira, 1994, adaptado. Considerando tal caracterização, assinale a alternativa em que se verifica o trecho de um poema parnasiano. Ou seja, que caracterização? Traços de relevo, o gosto da descrição nítida, concepções tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima, e, no fundo, o ideal da impessoalidade. Então, vamos lá. Letra A. Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia e, erguendo o dorso altivo, sacudia a branca escuma para o céu sereno. Letra B. Aqui no vale, respirando a sombra, passo cantando a mocidade inteira. Escuto no arvoredo os passarinhos e durmo venturoso em minha esteira. Letra C. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Letra D. Erguido em negro mármore luzidio, portas fechadas num mistério enorme, numa terra de reis, mudo e sombrio, sono de lendas, um palácio dorme. E por fim, letra E. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nem uma lágrima em pálpebra demente. Alguns segundos para a resposta. Vamos lá. Resolução. Alternativa D. Considerando a caracterização de Alfredo Bose para o parnasianismo, verificamos o trecho de um poema parnasiano em Erguido em negro mármore luzidio, portas fechadas num mistério enorme, numa terra de reis mudo e sombrio. Sono de lendas, um palácio dorme. Do poeta brasileiro parnasiano Alberto de Oliveira,
No poema, percebe-se o preciosismo vocabular e da forma, típico desse movimento, que retoma os valores do classicismo. Questão número 2. Vaso grego. Esta, de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teus que a suspendia. Então, e, ora repleta, ora esvaziada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o louvor da taça de mira, toca e, do ouvido aproximando-a, as bordas finas hás de lhe ouvir, canora e doce, ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. Alberto de Oliveira, Poesias Completas, editora crítica de Marco Aurélio de Melo Reis, Rio de Janeiro, Eduard, 1978. Então vamos à questão. Com base na leitura do soneto Vaso Grego, assinale a opção correta a respeito do tratamento estético conferido aos mitos antigos pela poética parnasiana. A recorrência a temas mitológicos atraía o leitor comum e amenizava os efeitos de distanciamento impostos a ele pelo rebuscamento da linguagem parnasiana. Letra B. Os mitos antigos são atualizados na poesia parnasiana e recebem um significado poético novo, que promove a ruptura efetiva com o passado e a tradição mítica. Letra C. O tratamento estético dos mitos gregos na poesia parnasiana aproxima o antigo mundo mitológico dos problemas imediatos e concretos da vida social brasileira. Letra D. A presença de elementos da arte e da mitologia gregas no soneto apresentado está de acordo com uma máxima do parnasianismo: a arte pela arte. Alguns segundos para a resolução. Vamos à resposta. Resolução alternativa D. A recorrência de temas mitológicos na poesia parnasiana afastava o leitor comum, já que os conhecimentos de mitologia clássica estavam atrelados a uma educação formal, escolar, e eram distanciados dos problemas imediatos da vida cotidiana brasileira. Tais temas não representavam uma ruptura efetiva com o passado, mas sim uma retomada dos significados poéticos propagados pela tradição literária. Bem, muito obrigada pela atenção.
e até a próxima!